Boa noite a todos os presentes, aos internautas que nos acompanham. Que a paz do Mestre possa nos envolver neste momento. Como seguir no tom da harmonia e da paz em meio à avalanche de violência ou de violências de variados matizes que assolam a sociedade em que vivemos? Seria uma utopia pensarmos nesse tom de harmonia, de paz. Como consegui-la? Certa feita estávamos saindo do supermercado quando, de repente, nos dirigíamos até o nosso carro, após feitas nossas compras, e fomos até o nosso carro e, de repente, sentimos alguém indo ao nosso encontro atrás, pegadas, né? E tentamos apressar o passo, porque já notávamos uma possível violência, e que vocês agora devem estar imaginando. E apressamos o passo, o medo que nos assola de sermos assaltados. E tentei olhar para trás para perceber, e cada vez mais se aproximava um rapaz, jovem ainda, alto, musculoso, com a tatuagem enorme. Ele estava sem camisa, ou pelo menos estava com a camisa, né, retirou e colocou ao lado. E cada vez mais, né, nós tentamos nos aproximar mais rapidamente, né, do carro para abrir a porta, quando menos notamos ou estávamos sendo abordados, e ele coloca a mão, né, rápida para, né, de forma rápida retirar o meu relógio. E quando, ao olhar, eu me deparo com aquele jovem, ele então para abruptamente a ação violenta, e ao me olhar diz: professora Ana Paula. E aí eu tentei olhar para aqueles olhos, tentar reconhecer. Estava ali um ex-aluno da primeira turma que eu ministrei como professora aos 18 anos de idade. Passaram-se quantos anos? Não vou dizer para vocês não descobrirem minha idade, mas já se passou muito mais de 20. Enfim, o fato é que ele parou. Desculpa, professora. Que saudades! E, em vez agora de uma violência, quis me abraçar, pedir desculpas. Eu fiquei estarrecida, sem saber o que fazer ou como proceder naquele momento, o que dizer. Apenas uma vontade de chorar. Lágrimas, então, tentavam, ou pelo menos começavam a rolar pelo meu rosto. E imaginar o que poderia ter sido feito numa turma de quinta série há mais de 30 anos atrás. E ser reconhecida por agora um jovem que na época era uma criança. Porque eu não o reconhecia mais. Agora, depois de olhar e depois dele dizer o nome, que agora não podemos revelar, mas o nome, então veio à memória a cena, porque era a criança irrequieta. A criança que não parava e não queria absolutamente dar atenção ao conteúdo ministrado. Aquela criança que ficava o tempo todo conversando, né, sem prestar atenção, sem se ligar no conteúdo. E eu então me perguntava, na minha ingenuidade, o que fazer. Era a primeira turma que eu estava a ministrar como professora. E hoje, né, vem à nossa mente o que poderíamos ter feito. Seríamos heroínas de transformar? Ou um processo educativo, ou um descaso? Esta é a violência que nos estarrece. Os atentados, os fanáticos que a partir, né, não só assaltos
do que a gente classifica como marginais da sociedade, que nós corremos com medo. São esses que estão aí, pululam na nossa sociedade. Mas existe também um outro tipo de violência. Nós nos deparamos com os atentados terroristas, o que nós presenciamos em 2015, né, jornalista francês que perde esposa em atentado e emociona o mundo inteiro com sua carta a esses terroristas. E lá ele então faz uma carta dizendo, intitulada, "Você não terá o meu ódio", porque os terroristas no atentado de novembro de 2015 na França, dentre aquelas pessoas que foram atingidas, estavam a esposa desse jornalista, Anthony, que o deixou com uma criança de apenas 17 meses. E ele então, no meio à dor da perda da esposa, que agora tinha que sozinho educar o filho, ele então faz uma carta que é publicada no seu Facebook e é compartilhada por vários. E lá ele diz, "Você não terá o meu ódio e o meu filho viverá normalmente, porque você não terá essa vitória de que ele não será um homem de bem, de que não será um homem pacifista e não jamais retribuirá o mal com o mal que vocês fizeram." Essa é uma violência que nos estarrece, dos assaltos, dos terroristas, mas existe uma violência mais sutil, né? Obviamente que por trás dessa violência existe, segundo Benedita Fernandes, psicografada pelo médium Divaldo Pereira Franco, no livro Terapêutica de Emergência, ela vai colocar que há uma violência provocada, claro, por esses fatores criminógenos, que está aliada a graves fatores socioeconômicos de gravidade alarmante. E que nós não nos damos conta, porque nós classificamos como marginal, como terrorista, como sendo, não é, a causa da violência na nossa sociedade, quando ela é mais profunda, quando exige mais discussões. Esta violência, no entanto, que é alucinação, que é desequilíbrio psíquico, chama a atenção. Ela nos estarrece, de fato, ela existe na sociedade, está aí para que todos nós vejamos e passemos por ela. Mas é essa outra forma de violência que há, mais grave e danosa, que lesa os centros do sentimento humano, que passa despercebida ou dissimulada por todos. Ela oculta-se nos sorrisos da disfarçatez, conforme nos diz Benedita Fernandes, da impiedade, e ela é aplaudida pelos interesses subalternos. Nos recintos das ilusões douradas, que de repente por muitos se locupletam. São aqueles que assumem muitas vezes o governo dos países, o governo do Estado. Que estabelece muitas vezes ou vieram com a missão de propiciar as condições necessárias de dignidade humana mínima, para que pudessem sobreviver numa sociedade em que o homem é o lobo do próprio. Oculta-se, portanto, nesses sorrisos que muitas vezes passam despercebidos e que nós aplaudimos e que muitas vezes, né, nós não percebemos. A negação, o descaso, a insensatez, o desinteresse, o abandono, a escassez de investimentos na educação, na saúde, enfim, em todas essas instituições que dão, né, suporte para a própria família, o reduto familiar. Então, a presença na sociedade, por exemplo, de velhinhos em desvalimento, sem albergue nem amparo, é o que é colocado. A negação do direito mínimo, socorro da saúde a centenas de milhões de enfermos. O desinteresse pela falta de pão, de água, não é? O abandono a que se encontram relaicadas incalculáveis legiões de menores carentes, que aí nós classificamos como marginais e nós corremos com medo dele. Torpes
essas são, segundo Benedita Fernandes, torpes formas de violência contra o homem, em desrespeito à condição humana mínima necessária de sobrevivência. E essas leis que deveriam reger a nossa sociedade e funcionar, elas levam à escravidão, à ignorância que se estabelece a partir da injustiça, da corrupção, da ingratidão. Há um lugar, portanto, então nós pensávamos, tudo isso é o caos de uma sociedade? E aí nós pensávamos, o título da nossa palestra é Seguindo o Tom da Harmonia e da Paz. E como falar em harmonia e em paz? Há um lugar onde se toca uma música mais calma, em que se possa viver de modo menos alucinante, né? Menos agitado, menos injusto, menos corrupto, menos desrespeitoso, menos egoísta? Porque a causa de todos os males se encontra no egoísmo. E aí, essa reflexão nós fizemos com os nossos evangelizandos do 3º ciclo aqui dessa instituição de caridade. Levamos para a sala de aula imagens de paisagens belas, né, calmas, tranquilas, cachoeiras, pássaros, né, águas plácidas, e outras que revelavam o contrário, lugares, né, fétidos, barulhentos, e perguntamos em qual desses lugares aquelas crianças se sentiriam em paz, onde elas encontrariam a paz. E se eu perguntasse aqui à plateia, onde vocês encontrariam a paz? Em um lugar barulhento, fétido, ou em um lugar onde existissem águas plácidas, montanhas, não é? E lá existissem pássaros, calmaria. Onde vocês encontrariam a paz? Bom, a maioria das crianças respondeu que na primeira paisagem. Mas teve uma que nos surpreendeu. E disse assim, professora, tia, que eles chamam tia, né? Embora não sejamos tia, mas nós desempenhamos, quer queira, quer não, esse papel de tia, não sei por que tia, mas somos professores da evangelização, eles chamam de tia. E aí, a maioria respondeu que se encontrava a paz nessas imagens, e outras responderam, aliás, uma só respondeu, depende, professora, depende, tia. E eu perguntei, de quê? Aí ele disse, da adrenalina. Aí eu disse, e o que é adrenalina? Ele então conceituou, é o que sai de dentro de nós e que pode nos deixar mais ou menos agitados. E diante dessa resposta, nós então desenvolvemos a aula. Quer dizer, será que está num lugar, a paz, num lugar externo, fora de nós? Ou está dentro de nós? E aí nós então, né, fizemos o relato de um conto intitulado A Paz Perfeita, onde havia um rei que ofereceu um grande prêmio ao artista que conseguisse captar numa pintura a paz perfeita. E aí foram muitos os artistas que tentaram retratar essa paz perfeita, observou, e o rei, o que foi que ele fez? Após, né, ter sido retratada essa paz através da pintura, ele então observou e admirou todas as pinturas, mas houve apenas 2 em que ele realmente gostou e teve que escolher dentre as demais. E a primeira era um lago muito tranquilo, tá? Com um espelho perfeito, onde se refletiam aquelas plácidas montanhas que o rodeavam. E sobre elas encontrava-se também um céu muito azul, com pássaros, nuvens brancas. Todos os que olhavam ali, aquela pintura, né, refletia a paz perfeita. E a segunda pintura também tinha montanhas, mas estas eram escabrosas. Elas não apresentavam como a outra a placidez. E aí,
estavam despidas, não tinha vegetação. Não tinha nenhuma vegetação e sobre elas havia um céu que estava tempestuoso, precipitando um forte aguaceiro. E aí, tudo isto se revelava aparentemente nada pacífico. Mas o rei, observando que atrás da cascata havia um arbusto, crescendo de uma fenda de uma rocha, e nesse arbusto encontrava-se um ninho, e lá estava um passarinho, placidamente sentado no meio, no seu ninho, o que representava para ele uma paz perfeita. E aí, qual pensas que foi a pintura que ganhou? A primeira ou a segunda? Bom, o rei escolheu a segunda. Sabem por quê? O rei explicou: paz não significa estar num lugar sem ruídos, sem barulhos, sem problemas, sem trabalho, sem trabalho aquele árduo que você tem que todos os dias estar ali, ou sem dor, sem nenhuma dor. A paz vai significar que, apesar de estar no meio de tudo isso, permaneçamos calmos no nosso coração. Este é o verdadeiro significado da paz. E eu fiquei encantada com a resposta, do meu evangelizando, porque ele conseguiu entrar de forma encantadora numa resposta que nós iríamos desenvolver durante a aula. Eu poderia muito bem ter começado com esse conto já e dizer que a paz estava dentro do nosso coração, não era externamente. Mas ele foi construindo isso através do que ele sentiu a partir do que era a paz. Que não, ele mesmo chegou a inferir, a concluir que a paz não estava em um lugar. Por isso que ele disse, depende. Eu posso, por exemplo, estar nesse lugar e ter brigado com meu colega, ter brigado com minha mãe em casa. Não está bem, não é? Eu posso ter entrado numa violência e não estar bem comigo mesmo. E mesmo estando nesse lugar aí que incita paz, não está bem. Veja que esse menino demonstrou a capacidade de reflexão que nós perseguimos no processo de ensino-aprendizagem. E ele foi capaz de perceber além. Veja que era um menino violento. Não vamos dizer o nome aqui, porque se dissermos, outros evangelizadores vão identificar que ele passou por vários ciclos e ele era uma criança irrequieta. Uma criança que não parava, uma criança que estava ali, dando muito trabalho e que os evangelizandos não conseguiam dar aula. Transformar o que é a percepção do sujeito do que ele apresenta como sendo danação, como sendo violência, em energia. Essa energia transformar em uma energia criadora. Ele tem uma perspicácia. E outro dia nós então começamos a perceber que ele mudou não só em relação ao modo como vê o conteúdo de forma reflexiva, mas também em comportamento. Estávamos, então, para ilustrar, cada um fez uma ilustração da parte desse conto. E aí foi reservada a segunda parte, em que era mais fácil, aparentemente mais fácil, retratar, que seria uma montanha com águas plácidas. E aí a menina disse, eu fico com esse. E ele, pacificamente, tudo bem, eu fico com o primeiro, que era mais difícil de retratar, porque seriam os vários pintores que deveriam desenhar. E nós percebemos então nessa atitude, simples atitude, de anuência, não seria anuência, mas concordância, de concordar. Em um outro momento, talvez eles quisessem digladiar. Então, neste momento, nós notamos que aquela criança, nós fomos então ver a história de vida daquela criança. E ficamos a pensar como é que ela não sabe, porque mora com a avó. A pessoa que trabalha em nossa casa, nos contou um fato interessante sobre a vida dessa criança. E ela não sabe que a mãe está no presídio. Se envolveu com um traficante e acabou também sendo presa. E outro dia nós então fazíamos a prece
né, na sala, eles vamos orar pelos nossos familiares. E você, fulano, você quer orar por quem? Vamos orar, e eu já sabendo. Ora pela tua mãe. Ele disse então, tia, ela está viajando, eu vou orar por ela. Preferível que ele saiba que a mãe esteja viajando do que no presídio. Para que ele possa então ter uma imagem, né, de uma mãe melhor. Mais pacífica, ou talvez seja pacífica, mas a vida fez com que ela passasse por esses dissabores. Então, o que nós temos a dizer sobre o que é placidez, sobre o que é pacifismo? E o que Jesus quis dizer, né? Porque, na verdade, o que nos preocupa, como nos diz Martin Luther King, não é o grito dos maus. Isso está aí, nós estamos vendo. Mas é o silêncio dos bons. O que nós estamos fazendo e deixando silenciar e vir à tona toda essa violência, toda essa maldade. O que estamos promovendo, que promoção de paz nós estamos promovendo no nosso reduto familiar? Porque nós estamos preocupados, não é, com essa paz externa e essa paz interna. Qual seria o significado das palavras de Jesus ao pronunciar as seguintes bem-aventuranças? Bem-aventurados aqueles que são brandos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Qual o ensinamento dele devemos tirar para a nossa vida? Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9, essa bem-aventurança, e ela é analisada por Allan Kardec. Qual é a nossa responsabilidade na reconstrução ou na construção dessa paz muito falada e desejada, mas pouco vivenciada? Brandos e pacíficos é o oposto de violento. Tá. Agora, enquanto os mansos, brandos e pacíficos pautam sua vida pela tolerância, né, pelo respeito, pela paciência, afabilidade, doçura, compreensão, os violentos, eles são intolerantes, grosseiros, ríspidos. Tratam mal os outros. Seu comportamento é permeado exatamente pela cólera, onde se promove um grande mal-estar, um mau humor nas relações sociais, na relação com o trato com o outro. As pessoas violentas, elas são rotuladas de personalidade forte, né, que consegue tudo. Né? Eu tenho uma pessoa na família que diz, você é lesa. Como é que você não vai resolver? No instante eu resolvi. Eu falei com fulano, cicrano e resolvi. Você ficou parado aí, olha. Veja, gente. O que é ser forte? Veja, eu falei com fulano, falei sim, no instante resolveu. E você com essa historinha aí, olha, calada. Ser violento não quer ser, nesse caso aí, tá certo? Personalidade forte, tá? Não quer dizer ser corajoso. São pessoas fracas, pois que, na verdade, elas têm um descontrole e um desrespeito para com o próximo. Na verdade, seu desejo é de vingança, não é? E sua cólera são indícios de fraqueza, porque, na verdade, elas são fracas intimamente e para demonstrar que são fortes, elas então projetam a violência, a cólera, a partir ou deixando acender os seus instintos mais primitivos. Então, esses acessos de demência, que na verdade são colocados pelos espíritos, que traz de volta os instintos, têm um lugar. E ele se encontra em quê? No orgulho ferido. Quando nós, muito orgulhosos, queremos resolver as coisas de modo, né, intrépido, né, de modo violento. Então, o homem forte, na verdade, é aquele, né, que conseguiu dominar seus instintos, pelo contrário. Né? As suas más tendências, respeita o seu próximo, é afável, ele tem um autocontrole e ele é capaz de se perdoar e perdoar o outro. Portanto, brandura e mansidão diz respeito a quê? A essas características do homem não violento. E felizes, por isso que Jesus diz, bem-aventurados, ou seja, felizes os que são brandos e pacíficos. Por que Jesus disse isso? Será que o que Jesus disse não é aplicável
nós não seremos felizes por sermos brandos e pacíficos? Será que nós vamos confundir, né, pacifismo com passividade? É diferente, né? Nós vamos abordar isso mais adiante. Há uma diferença entre ser pacífico e ser passivo. Ou seja, deixar o laissez-faire, deixa acontecer, deixa como está e eu não faço nada. Pelo contrário, né? Os homens corajosos, os homens pacíficos como Gandhi, Martin Luther King, Nelson Mandela, todos eles foram homens corajosos que enfrentaram, né, o adversário a partir da não violência, sem mover uma só violência, um só tipo de violência, sequer mental, sequer um duelo mental. Pelo contrário, eram os homens desarmados, mas altamente corajosos para enfrentar as adversidades. E é preciso, então, observar que essa brandura, essa mansidão, caracteriza a lei do progresso. E ela é uma resistência ao orgulho e ao egoísmo, né? Porque todos nós, quer dizer, eu nunca tinha percebido ou nunca tinha refletido que a brandura e a mansuetude é desenvolvida a partir do momento quando nós, então, reconhecemos o nosso orgulho. Porque é a partir do orgulho, então, que a gente estabelece que tem que resolver as coisas, né, de forma truculenta. E esse autocontrole vai implicar no controle da nossa própria fala, né? O que muitas vezes significa até silenciar, calar, quando necessário, para evitar contendas desnecessárias, né? E não ferir o outro no seu ponto mais fraco, esperar o momento propício para emitir a nossa opinião. Às vezes, no calor, né, da discussão, a gente entra no embate um com o outro, e aí, né, nesse embate em que a gente vai para o enfrentamento, quando a gente poderia silenciar, poderia calar. Na verdade, ser brando é uma tarefa dos fortes, porque vai implicar exatamente em saber calar, saber silenciar e falar no momento mais adequado e enfrentar de forma pacífica as adversidades, os problemas que deveremos enfrentar. Portanto, é uma autossuperação e aqueles que só mantêm a aparência de um pacifismo e pacíficos, na verdade, serão mantidos no ambiente abençoado da terra apenas. Veja bem, a terra está passando por uma transição e é verdade que nós temos a verificação desses vários matizes de violência. Mas, segundo os Espíritos, ela está passando por um momento de regeneração. E aí, porque Jesus diz, herdarão a terra. Os brandos herdarão a terra. Ora, e se a terra não é um lugar de mansuetude e de pacifismo, por que nós herdaremos algo que não é bom? Jesus ia dizer isso? Para herdar a terra, um lugar onde ainda reina a violência? Obviamente seria uma contradição, ou ele oferecendo um presente de Cristo. E não é nada disso, né? A terra vai se transformar, apesar de todo esse descaso, né, de todo esse pessimismo que assola o nosso país, a nossa sociedade. A conquista da paz, segundo Joana de Ângeles, no livro Diretrizes para o Êxito, ela vai colocar que é um hercúleo esforço, desafio para encontrar essa paz, essa conquista da paz. Ela deve ser uma decisão consciente do homem que vai ser estruturada a partir dos interesses superiores do espírito. E nós temos que nos basear nessa estruturação. É a vitória sobre as nossas más inclinações que vão ser substituídas pelos valores ético-morais. Nós seremos regidos por esses valores ético-morais, independentemente de religiosismos. Independentemente de pertencer a uma religião ou outra. A violência, ela arma-se de ódio, né, de guerras, mas a paz, ela está desarmada, ela está fortalecida pela coragem, pela confiança no triunfo do bem.
E em meio todo a esse pessimismo, vamos nós então pensar na paz, viver a paz. Se ainda não existe essa paz exterior, busquemos essa paz interna. A resignação sem submissão à perversidade. Obviamente que essa não resistência não é anuência, conforme já nos diz Joana de Ângeles. E aí, o não uso dos mesmos métodos e instrumentos que os nossos adversários utilizam através da perversidade, da ignorância e de todo tipo de violência, tanto física como por palavras. A necessidade dessa carga emocional, né, amorosa, que vamos tentar neutralizar esse ódio. O próprio Gandhi, outra figura emblemática da paz, nós não poderíamos deixar de citá-lo, que é esse emblema, símbolo da paz. Um homem da não violência que vem propagar a ideia do amor. E ele então nos diz, se o único homem atingir a plenitude do amor, ele será capaz de neutralizar o ódio de milhões. Então, nós somos únicos e somos capazes de promover a paz a partir da neutralização do ódio com base no amor que nós devemos desenvolver. Então, a origem do ideal pacifista está na nossa intimidade mais profunda. E os homens pacifistas foram, como dissemos, esses homens corajosos. Uma existência de paz, portanto, é um direito que se caracteriza pelo respeito aos direitos humanos, não ser submetido a essa violência que graça de toda parte, em todos os matizes, inclusive nos nossos lares, não é? São eles, quer dizer, é o laboratório, tá? Em que nós devemos cultivar a paz, sabendo utilizar a liberdade e o respeito à individualidade, ao espaço do outro. Essa justiça social que nós tanto almejamos começa na justiça menor que nós, né, fazemos ou desempenhamos com os nossos filhos, no repartir até mesmo, né, de forma igual, ou como tratamos em casa aos nossos filhos, no trato com o outro. A partir do cumprimento dos deveres. Porque quando nós cumprimos os nossos deveres, nós conseguimos ficar em paz com a nossa consciência. Basta não cumprir, seja qual for o dever, para que nossa mente acuse o tempo todo que nós não conseguimos cumprir aquilo que nos é facultado. Então, essa ausência que muitas vezes nós deixamos ou abandonamos ou deixamos de lado. Há uma ausência também que nós devemos perseguir dos preconceitos que nós estabelecemos, porque aí nós criamos guetos, né? A partir da nossa religião, nosso partido, e aí criamos, né, contendas, até mesmo com familiares, pelos nossos posicionamentos, o que nós defendemos em relação à política, em relação à religião. Então, estabelecemos, né, muros que precisam ser abertos para que essa paz se estabeleça. E nessa comunidade em que vivemos, né, com o outro, é preciso respeitar essas diferenças para que possamos, então, construir esse mundo do que nós almejamos como pacifista. Caminhar para frente, portanto, sem deixar pessoas para trás, porque nós queremos caminhar para frente numa competição, deixando, espezinhando, esmagando o outro que fica atrás. Nessa relação de competição, nós, então, engendramos aquilo que nós muitas vezes julgamos, criticamos nos que se destacam como violentos na sociedade, que são os assaltantes, que são os terroristas. Mas nós temos um terrorismo interno. Que terrorismo é esse que nós não trabalhamos? Porque nós estamos estarrecidos com a violência externa.
E caminhar para a frente ou caminhar de forma harmônica e em paz implica nessa retrospectiva, nesse autoencontro. O movimento de combate à violência, portanto, é essa violência externa e interna. O nosso maior inimigo está dentro de nós. Há uma digladiação entre árabes e judeus, né? Dentro de nós. Né? São irmãos siameses. Ou nós morremos juntos, ou nós vivemos juntos. E nós vivemos juntos de forma o quê? Nós escolhemos vivermos juntos e vivermos de forma, né, amorosa. Porque para vivermos juntos é preciso viver com amor. Então, os terroristas, os fanáticos do Estado Islâmico que nós classificamos, certo? O inimigo está fora, mas dentro de nós. Né? Agir e não reagir. Nós então, portanto, temos aquela ideia, seria ficar passivo? Não, eu tenho que agir e não reagir, é diferente. Né? Nós então nos lembramos do caso contado pelo expositor Alberto Almeida do Pará, psicólogo, terapeuta, médico-terapeuta, em que ele nos conta o caso de a realização de uma campanha que estava sendo feita em prol das crianças abandonadas, as crianças menos favorecidas. E nessas campanhas, que aqui muitos podem se recordar, os mais antigos, espíritas, que é chamada Campanha do Quilo, em que as pessoas saíam nas casas fazendo, né, pedidos, né, de ajuda. E em uma dessas casas, um dos integrantes, né, do grupo, chegou a essa casa e fez o pedido, né, de ajuda, e o que ele recebeu? A senhora simplesmente cuspiu na mão dele. Ele então, o que foi que fez? Bom, isso aqui é para mim, mas essa outra, as crianças não merecem, me dá para as crianças. Fez o outro refletir sobre uma ação violenta. E é isso, gente, que nós temos que aprender. A agir e não reagir. Veja, ser cuspido, né? Até mesmo o raca, como Jesus dizia, tratar o irmão como raca, como um idiota, né? Como desprezível, que muitas vezes a gente faz de modo violento com o outro, de desrespeito. Mas ele sobre agir e fez o outro refletir sobre uma ação. Isso eu posso merecer, mas as crianças não merecem isso. Me dá o que elas merecem. E fez o outro, então, perceber aquele ato de violência. Portanto, assim também o próprio Chico Xavier sofreu as violências. Ele, inclusive, né, chegou uma mulher louca, né, no centro espírita, querendo ser atendida para que ele, então, desse um passe na hora e que ela não enfrentasse fila nenhuma. E chegou até ele, você vai dar agora um passe, né, de forma ríspida. E como ele disse, minha irmã, tem gente aí esperando e tal. Olha, se você não vai dar não, pá! Deu, então, uma bolachada, né, em Chico Xavier. Vocês pensam que isso é historinha? Não, foi verdade. Né? O Chico sofreu violência física, inclusive, além de outros tipos de violência. E veja, e nesse momento, o que foi que Emmanuel disse para ele? Contenha-se. Lembre-se da pacificação. Lembre-se da neutralização do ódio. Vá aplicar um passe nela. E ele vai, então, aplicar o passe. Espíritos grandiosos como esse não guardam mágoas, não são pequenos, são fortes, são corajosos, porque enfrentam os adversários e não se deixam quedar pela imaturidade humana. Que não se deixam envolver ainda pelas ondas desequilibrantes, as ondas desequilibradoras de violência, de falta de amor. Porque, com certeza, essa mulher estava em um processo de obsessão, um processo de conflito existencial muito grande, para poder agir dessa forma. Obviamente que nós não estamos aqui dizendo que sempre, não é, ou vamos aplaudir a ação daquela senhora. Mas nós devemos compreender o fato de determinadas pessoas que são mal-humoradas, né, que derramam todo o fel, a vingança no outro, né, e muitas vezes, né, não se dão conta
de que estão agindo, né, como lobos. E nós nos lembramos de outra figura emblemática pacifista, o próprio Francisco de Assis. E na cidade de Assis estava havendo, né, conta-se que na cidade de Assis as pessoas estavam todas preocupadas com medo de um lobo que vinha durante a noite, né, e circulava pela cidade e estava tentando devorar os moradores de Assis. E Francisco então é convocado. Francisco, venha, você o que pode fazer para domar esse lobo e a população possa aplacar então a violência desse lobo. Estamos, na verdade, né, estarrecidos, não estamos em paz, o que você poderia fazer? E o que é que Francisco faz? Vai ao encontro do lobo, não é? E lá ele tenta ter uma conversa com aquele lobo. Leva carne para ele. E naquele momento, né, o lobo se sacia da fome, fica calmo. E ele então diz: todos os dias eu estarei aqui para trazer alimento para você. Mas, por favor, não perturbe a população. E a partir daquele dia, reina em Assis a paz. Estamos alimentando o Francisco ou o lobo dentro de nós? Essa é a pergunta. Esse encontro do Cristo interno necessário, a agressividade que nós, né, presenciamos e que nós mesmos somos muitas vezes os autores, no trânsito mesmo, né? Agressividade no trânsito. Nós estávamos então com os nossos evangelizandos relatando casos pessoais. E uma das evangelizadoras, né, que trabalha conosco, ela está aqui assistindo e pode, né? Ela foi, né, estava no trânsito quando, né, vinha no carro, a pessoa estava no sentido contrário, quer dizer, estava errada, e ainda disse, imbecil, né? Gritou com ela. E veja, o fato de, né, receber, quer dizer, você não está errado, e no trânsito o outro tem de dizer que você é imbecil porque está errado, né? Classificá-lo como sendo, né, o errado da história. Então, é preciso ter uma atitude pacífica, né, de pacificação. E aí, como nós, então, começar esse processo? É fácil? Não é fácil. Porque é domar com nossos instintos mais atávicos, os nossos instintos mais primitivos de reação, quando nós estagiamos no reino animal. O animal, o lobo, ainda reside dentro de nós. Mas Alberto Almeida ainda nos conta, né, um caso interessante, que um garoto pergunta para o avô, né, como é esse negócio da briga, né, que a gente faz com a nossa raiva e a nossa culpa? Porque nós somos agressivos muitas vezes porque, claro, estamos magoados, né, ou magoamos alguém. Desenvolvemos, portanto, a raiva ou a culpa. E a criança, o garoto, pergunta ao avô, como é esse negócio de briga, né, que a gente faz com a nossa raiva, né, e nossa culpa? E o avô diz, meu filho, esses são dois gladiadores internos que brigam continuamente. E aí a criança querendo saber, vô, e quem ganha? Né, já pensando nos games da vida. Quem é que vai ganhar? Né? Qual dos dois irá ganhar? E o avô, muito sabiamente, responde àquela criança, aquele que você alimentar. Estamos alimentando qual deles em nossos corações? É a reflexão para todos nós. O que nós estamos alimentando dentro de nós, a raiva, o mau humor, a culpa, também não é boa, né? Se praticamos algo que veio de encontro e não nos trouxe paz interna, refaçamos este movimento para a promoção do que pode se responsabilizar para uma mudança efetiva
de pacificação. Então, estar em paz consigo mesmo e com o outro é o desafio. E a paz que se a paz conseguimos conosco, nós estaremos de bem com a vida e com todo mundo. A autoestima vai se elevar. E veja, nós vamos ter um relacionamento bom com todos. Porque se nós estamos preocupados com a paz exterior, não é? Tão preocupados com essa paz exterior, esquecendo a nossa, como é que vamos conviver com o outro? Então, o antídoto para qualquer tipo de violência é sempre o amor. Né? O amor como esse estímulo, né? Que vai nos dar diretriz segura para a nossa vivência emocional mais equilibrada. E quando nós estivermos com o nosso emocional equilibrado, nós então vamos acionar esse amor mais amplo de que Jesus nos falava e sermos brandos e pacíficos. Então, como nos diz Mahatma Gandhi, o único tirano que é aceito neste mundo, qual é? É a voz interior, suave e serena. O único tirano que eu aceito é essa voz interna que fala, que diz, né? Suave, serena. Essa suavidade, essa placidez. E seremos reconhecidos não pelo que falamos sobre paz, mas por vivenciarmos a paz. Seremos reconhecidos na nossa sala de aula quando, ao término, né, algum aluno me senti em paz com sua aula. Saí bem. Com determinados professores eu me sinto mal, eu me sinto cobrado, eu me sinto vigiado. Né? Com você eu não sinto. Nós seremos pacíficos nas nossas ações quando seremos agredidos ou não amados ou não correspondidos, e mesmo assim amarmos ao outro. Quando o outro quiser nos espezinhar, e nesse momento a gente mostrar uma outra face da compreensão, do equilíbrio. Mudaremos o mundo com essa neutralização do ódio que aparentemente é própria para aqueles que se dizem os fortes. Então, Jesus promove a paz, e ele que sofreu tanta violência foi o apóstolo maior da paz. Ele poderia, naquele momento, se revoltar quando foi, né, diante de Pilatos, pelo contrário. Quando foi entregue ou escolhido com o próprio bandido Barrabás. Poderia ter sido, né, naquele momento, uma atitude em que eu sou inocente. Por que me escolheram? E ele foi crucificado, e nesse momento o que é que ele diz? Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Veja que nesse momento maior da crucificação, ele clama, quer dizer, um momento de auto-entrega, de completa entrega ao Pai, e ainda ele clama pelos malfeitores quando diz, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Quantos não sabem o que fazem? Quantos ainda estão, né, na vingança, tentando se vingar, tentando promover o ódio, a vingança, o desrespeito? Porque é muito fácil estar aqui entre nós e sentirmos essa paz e falar com o nosso amigo, olá, tudo bem, abraçar. E lá fora, onde é o nosso ninho? Onde vamos encontrar o ninho? O ninho dessa paz que nós conservamos em meio àquela montanha arenosa, devastada pelo verde. Onde nós encontraremos ou promovemos a paz? Aqui é muito fácil. Entre amigos é facílimo. Aqueles que nos amam também é muito fácil retribuir o amor com amor. Mas é exatamente entre as montanhas que estão ali arenosas, sem verde, com tempestades, anunciando a tempestades, que nós
iremos promover a paz. Ou pelo menos construir o ninho do pássaro que existe dentro de nós. Porque todos nós temos um pássaro que quer voar também. Um pássaro que quer promover essa paz. O pássaro que representa essa paz e que todos nós temos dentro de nós. Somos seres também pacíficos. Dentro de nós não existe só o terrorista, o lobo. Existe o homem-luz. Existe esse homem que promove a paz. Vamos deixar transbordar este homem, porque, como disse Jesus, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não como o mundo a dá. Nós buscamos essa paz que o mundo quer nos dar, mas não é essa paz. É uma outra paz do dever cumprido, da consciência tranquila. Dessa fé no futuro que nós temos e que abrigamos em nossos corações e que fazem com que nós caminhemos apesar dos dissabores, apesar das dificuldades. Apesar de todo o terreno arenoso, espinhoso, que às vezes vêm e nos espetam. E são exatamente nesse momento que nós revelamos esse pássaro que existe dentro de nós, ou pelo menos deveríamos revelar. É esse pacifismo que então buscamos. Isso não quer dizer ser santo, ser algo utópico. Não, gente, não é. Porque nós admiramos Francisco de Assis, nós admiramos Mahatma Gandhi, nós admiramos, né, nós temos como modelo e guia Jesus. E às vezes nós estamos em situações em que nós temos, ou pelo menos somos incitados à promoção da paz. E sabe qual é o exercício? Agora eu me lembro do que o nosso amigo Rossandro, né, disse em uma palestra. Certo dia nós estávamos exatamente com dificuldade de perdoar o outro. E então, nesse processo de pacificação, ele disse, olha, começa orando por esta pessoa. Se a gente ainda não consegue chegar perto dessa pessoa e ser pacífico, comecemos a orar por ela. A tentar neutralizar pelos nossos pensamentos através da oração. E que nossa amiga Rosana também nos disse. Começa pela oração e nesse processo de treinamento você vai levantando um peso de 1 quilo, 2 quilos, 3 quilos, até você estar com músculos fortalecidos para entrar no pódio. E para entrar nesse pódio, né, nesse triunfo e encontrar esse, né, conseguir esse troféu, é preciso tempo, é preciso espaço para que você construa esse ninho da paz. E nos aceitar nesse processo. Porque vamos chegar a um tempo em que, através da oração, dizendo, até chegar efetivamente ao perdão, à pacificação. É nesse processo que nós estamos buscando e que efetivamente é o nosso caminho, porque o verdadeiro espírita se reconhece pela sua transformação moral, pelos esforços que ele empreende para domar as suas más inclinações. E nós somos convidados a esse pacifismo. E nós não sabíamos o quanto tínhamos que ser pacíficos. Treinar esse pacifismo. E há momentos em nossa vida que nós devemos treinar e precisamos de um personal trainer, né? Bem, né? Que nos ajude a isso. E esse personal, nada melhor do que Jesus. Vamos pedir para Ele essa ajuda, porque Ele é o nosso personal, que faz a gente treinar e conseguir, né, um peso maior para poder, então, chegar a esse pódio. Então, nós escrevemos, ações violentas violam tua conduta impoluta, que te conduz a lutas fratricidas com teu irmão, e engalfinhado no sentimento despedaçado, eleva tua mão. Para o desforço, com todo esforço que te conduz para a tua forca. Não ofereces a outra face, a lei de talião é teu pendão. Não conheces a linguagem do perdão, mas da explosão. Atônito não percebes o tom da tua voz, que sem volta se volta contra o que pensa seu agressor. Muitas contas pensas em dar conta, mas erras o alvo. Não identificas o maior inimigo que convives contigo. Não te convences e não vences com empenho
o engenho das tuas ações imaturas que não lutas. A mesquinhez se fez lema da gema da tua vida, embora a hora do aprendiz te diz como agir, mas a tua fúria não te cura da tua incúria. Quanta loucura! Bebes no próprio fel que te feres, mas não negues o mel do teu céu, que no escarcéu ainda aprisiona os teus sentimentos, que não mentem o teu não desprendimento. Controla o impulso do teu pulso instintivo e sem refregas, ergas o ego que te domina. Mas não minas com o fogo a mina de ouro da tua alma, e na calma desata o nó da nódoa que dói no teu coração. Que Jesus nos ampare e nos proteja.